Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer uma revisão da matéria de responsabilidade civil através do estudo de questões da OAB. Por que eu gosto de fazer isso? Porque nas aulas normalmente nós vemos os conceitos, né? A teoria sobre a responsabilidade civil, lemos os artigos juntos, mas a dificuldade maior dos alunos é aplicar esses conceitos e o que a gente lê na legislação a casos concretos, que é justamente o que a OAB tem pedido na primeira fase, certo? Então não adianta você decorar o código, não adianta você decorar os conceitos, é necessário aplicar esse conhecimento aos casinhos concretos que a OAB tem pedido e tem pedido cada vez mais, e não só a OAB, mas também nos concursos se tem cobrado assim, tá? Então o que a gente quer? A gente não quer só decoreba, né? A gente precisa saber o que está na lei para aplicar no casinho concreto e passar no exame da ordem e entender a matéria de maneira prática, tá? Então, nós vimos em sala 4 questões, todas elas retiradas do exame de ordem, e tenho certeza que, embora vocês tenham assistido às aulas de responsabilidade civil, ficaram com dificuldade para responder, tá? Por isso que a gente vai comentar uma a uma hoje. Então, vamos lá, pessoal. Então, a nossa primeira questão, por algum motivo abriu na segunda, vamos voltar para a primeira questão, é do exame de ordem de 2019, primeira fase. E a historinha contada diz assim: a Márcia transitava pela via pública tarde da noite, utilizando uma bicicleta que lhe fora emprestada por sua amiga Lúcia. Então a Márcia estava de bicicleta e a bicicleta era da Lúcia. Em certo momento, Márcia ouviu gritos oriundos de uma rua transversal e, ao se aproximar, verificou que um casal discutia violentamente. Ricardo, em estado de fúria e munido de uma faca, desferia uma série de ofensas à sua esposa Janaína e a ameaçava de agressão física. De modo a impedir a violência iminente, Márcia colidiu com a bicicleta contra Ricardo, o que foi suficiente para derrubá-lo e impedir a agressão, sem que ninguém saísse gravemente ferido. A bicicleta, porém, sofreu uma avaria significativa, de tal modo que o reparo seria mais caro do que adquirir uma nova de modelo semelhante. Então, a questão é de responsabilidade civil. Aí o comando diz assim: de acordo com o caso narrado, assinale a alternativa correta. Primeira alternativa, letra A: Lúcia não poderá ser indenizada pelo dano material causado à bicicleta. O que você me diz, gente? Verdadeiro ou falso? Falso, porque a Lúcia poderá sim ser indenizada pelo dano material causado à bicicleta, porque Lúcia é dona da coisa lesada e não teve culpa do perigo apresentado nessa questão contra a Janaína. Logo, nos termos do artigo 929 do Código Civil, ela tem direito a ser indenizada. Vamos ver o Código Civil juntos? Eu gosto que vocês já fiquem com o Código Civil na mão, né? Para a gente revisar a matéria através da legislação também. Então, vai dizer assim: se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2 do artigo 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhe-á o direito à indenização do prejuízo que sofreram. Logo, a alternativa A é incorreta, não é essa que a gente devia marcar. Tranquilo? Vamos voltar lá? Letra B. Márcia pode ser obrigada a indenizar Lúcia pelo dano material causado à bicicleta, mas não terá qualquer direito de regresso. E aí, pessoal? Verdadeira ou falsa? Verdadeira ou falsa? Falsa. Por quê? Porque embora a Márcia tenha que indenizar a Lúcia pelo dano material, tá? Ela vai ter sim direito de regresso, porque a culpa foi provocada por um terceiro, tá? Então, a parte falsa da alternativa B é justamente essa questão de não terá direito de regresso. Ela tem direito de regresso nos termos do artigo 930, logo em seguida do que a gente já leu, aqui do Código Civil. Vamos ler comigo? No caso do inciso 2 do 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro,
Contra este terá o autor do dano ação regressiva para ver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Tranquilo até aqui? Então a alternativa B também está incorreta. Ótimo, vamos ver novamente a letra C. Apenas Ricardo poderá ser obrigado a indenizar a Lúcia pelo dano material causado à bicicleta. Verdadeiro ou falso, pessoal? Nossa, era o Ricardo que estava lá ameaçando a Janaína, né? E a Márcia lá, heroicamente, atropelou o Ricardo com a bicicleta. Meu Deus, ele que devia pagar os danos. Verdadeiro ou falso, pessoal? Falsa também, tá? Por causa do artigo 930, parágrafo único. Olha lá o que diz. A mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se causou o dano, tá? Então, qual que é o segredo aqui? Você não pode ficar pensando só no ato ilícito para responder a questão. Você tem que pensar na responsabilidade civil, tá? Então, você tem que... Não pode só pensar no artigo 188 da ilicitude. Você tem que procurar os artigos 930, parágrafo único, mais especificamente, para invalidar a letra C incorreta. Então, qual só pode ser o gabarito, meu povo? Letra D. Márcia poderá ser obrigada a indenizar Lúcia pelo dano material causado à bicicleta e terá direito de regresso em face de Janaína. Esta é a correta, pessoal. Também por causa do direito do artigo 930, tá? Então, com base no artigo 930, a gente chega à conclusão que, nesse casinho concreto apresentado, a alternativa correta é a letra D, porque eu tenho direito de regresso contra aquele que deu causa ao dano devido à necessidade de defesa, certo? Então, nosso gabarito, letra D. Márcia poderá ser obrigada a indenizar Lúcia pelo dano material causado à bicicleta e terá direito de regresso em face de Janaína, porque a Janaína deu causa ao dano devido pela sua necessidade de defesa contra Ricardo, certo? Artigo 930 aqui matou a questão. Vamos para a próxima questão, então? Vamos lá.